Senhor Presidente da República, Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, declaro aberta esta sessão solene de boas-vindas ao Presidente da República da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Aguardamos a todo momento a ligação, ainda não são 17 horas, para que possa dar a palavra ao Sr. Presidente Zelensky para proferir a sua intervenção. Saudação ao Parlamento Português, que muito aguardamos. Só uma questão de aguardar um minuto para que possamos iniciar a sessão à hora prevista. Muito obrigado. Senhora, a sessão está aberta. Senhor Presidente da República da Ucrânia, Presidente Zelensky, é um gosto e uma honra para o Parlamento Português poder recebê-lo, acolhê-lo nesta sessão solene e dou-lhe a palavra. Faça favor, Vossa Excelência. Muito obrigado, Presidente da República, Presidente, Primeiro-Ministro, Presidente da Presidência da Assembleia da República, todos os deputados, povo português. Eu estou grato pela oportunidade de poder vos apelar nessa altura. É de facto um tempo muito complicado. Ontem, na cidade de Bryansk, não muito longe da nossa capital, encontraram mais 2 sepulturas que foram feitas pelos ocupantes russos. Eram 2 corpos de 2 homens de 35 anos e uma rapariga de 15 anos. Noutra sepultura haviam 6 corpos. Eles foram todos mortos quando as tropas militares ocuparam a Borodyanka. Os corpos foram sepultados no meio da cidade, no meio de habitações. Essas sepulturas nós encontramos agora em vários espaços que nós conseguimos libertar dos ocupantes russos. E Kiev e o mundo já sabe o que é uma cidade de Jupa que encontra 20 minutos da cidade de Borodyanka, porque lembramos todos das fotografias dos corpos que foram mortos no meio. Esses corpos, essas pessoas foram deitados nas ruas no meio, espalhadas. Os russos nem tentaram arrumá-los e nem sequer aos cidadãos que lá vivem que conseguissem os sepultar como deve ser. Aliás, vocês viram as fotografias, por tudo, elas não demonstram tudo o que os cidadãos que vivem lá viviam nessa altura. Os ocupantes mataram as pessoas só para se divertir e também assaltaram as suas habitações. As pessoas foram mortas dentro das fontes, eles foram torturados, eles foram violados nos bunkers onde eles se esconderam. Eles mataram pelas pessoas e também tiraram as balas no meio dos carros onde haviam os nomes que diziam crianças. Portanto, só na região de Kiev, e isso é só na altura de hoje, é que nem conseguimos descobrir ainda todos os mortos. 1.126 ucranianos foram mortos, dos quais 40 são crianças. Nas regiões de Kiev, de Chernigiv e outras regiões da Ucrânia onde ocupantes russos conseguiram lá entrar, fizeram o mesmo inferno como fizeram em Borodyansk, como em Bucha. Um só exemplo na cidade de Yahidne, onde Chernigiv, onde eles atiraram as bombas contra as escolas e ficaram lá as semanas,
onde esconderam-se as pessoas, 10 pessoas foram mortas e a criança mais nova que lá se escondiam tinha 3 meses. Imaginam, uma criança de 3 meses e a pessoa mais velha tinha 93 anos. E nesse cave dessa escola haviam mais do que 30 pessoas. E elas não foram possibilitados de seguir à casa de banho em altura nenhuma, nem poderiam sair de lá em qualquer altura. Ou seja, foram obrigadas a cantar o hino da Rússia para os humilhar. É essa diversão que os ocupantes russos tiveram, e é isso que está a acontecer na Ucrânia em 2022. Nós estamos a lutar contra tropas ucranianas não apenas pela nossa independência, mas pela nossa sobrevivência, pelas nossas pessoas, pelos ucranianos, para eles não poderem ser mortos, não forem torturados, pelo que os ucranianos não serem violados, para que não sejam capturados pela Rússia. Os russos ocupantes já capturaram dos territórios ocupantes, tiraram daí mais do que 500 mil os ucranianos foram. Ou seja, imaginam, é o tamanho da população da cidade de Porto 2 vezes. Ou seja, essas pessoas foram deportadas. É isso que a Rússia está a fazer, aquilo que os outros regimes totalitários faziam. Os ucranianos deportados não têm direito a estabelecer ligação com as famílias. Eles estão a ser deportados para as regiões mais longe da Rússia. Fizeram campos especiais para que essas pessoas fossem divididas. Alguns são mortos, as raparigas são violadas. Imaginem o que a rapariga está a tentar se salvar do campo de concentração da Rússia e em pergunta para onde isto aconteceu, como é que ela conseguiu fazer, é porque ela porque não foi simpática para os soldados russos e por isso, porque se ela fosse simpática, provavelmente não seria violada, não seria morta. Em 57 dias de guerra, nós desocupamos mais ou menos 1000 lugares da Ucrânia que foram ocupados pela Rússia, pelos ocupantes russos. Contudo, a quantidade das cidades que os russos, que tropas russas estão a tentar e continuam a bombardear as nossas cidades. Eles destroem habitações, estruturas civilizadas, todas as estruturas que as cidades conseguem ter para conseguirem sobreviver, para terem indústria alimentar, escolas, universidades, até as igrejas estão a ser destruídas e os ucranianos foram obrigados a abandonar essas cidades. Imaginem se Portugal todo, a população do Portugal todo, havia de abandonar o país. As nossas pessoas não são refugiados, elas foram obrigadas temporariamente sair da cidade e nós esperamos e temos mesmo expectativas que elas em segurança conseguem em breve voltar para a terra e para a nossa Ucrânia e esperamos que seja em breve, contudo não podemos garantir quanto que isto vai ser e esperemos que vocês ouviram do Mariupol sobre a cidade que neste momento é tão grande como Lisboa. Ele ficava perto do mar e ele está totalmente destruído. Em Mariupol não existe uma única habitação que esteja inteira. Esta cidade estava toda completamente incendiada. Durante mais do que um mês, os ocupantes russos ficaram lá, esta cidade cercada, e fizeram dela um inferno. Muitas pessoas ficaram lá sem água, sem meios de habitação, sem alimentação. Constantemente haviam bombardeados pelas tropas russas. As tropas russas utilizaram as forças aéreas bombardear de propósito. Eles sabiam que haviam lá as pessoas civis, que não havia lá nenhuma fonte militar. Muitas das pessoas ficaram sem casas, em que ficaram até sem fotografias, porque foi tudo incendiado. Durante os bombardeamentos,
dos russos na Ucrânia, e nessa cidade foram mortas mais do que 10.000 pessoas ou mais, nós não temos certeza do número, porque fizeram aí os crematórios móveis para poder destruir os corpos, para nunca mais podermos ter provas do que elas estão a fazer. E vocês lembram-se da Bucha, e agora estão a tentar esconder os seus crimes de guerra, para nós não termos as provas. Senhoras e senhores, povo português, nós quando apelamos pelo apoio ao mundo, nós pedimos sobre as coisas simples, nós pedimos armamento para podermos nos defender de forma forte, para que desocupar as nossas cidades da ocupação russa, para que vocês consigam comparar que este mal que está a ser trazido para a Ucrânia é igual ao que está a ser feito, o que foi feito na altura da Segunda Guerra Mundial. E nós pedimos armamento pesado, tanques, armamento antinavio e tudo que vocês podem ajudar. E eu apelo a vós, a vosso país, para vocês nos conseguirem ajudar com a aceleração e reforço das sanções e também pelo apoio militar, apoio de armamento. Nós precisamos, como que a vossa posição seja principal, como que as empresas europeias que ainda trabalham na Rússia, como que saem de lá e como que não apoiem esse mal. Por que a Rússia começou essa guerra? Por que ela começou a ocupação da Ucrânia? Isso é apenas o primeiro passo para conseguir controlar o leste da Europa, para destruir a democracia na Ucrânia. Mas a Ucrânia é um forte reforço da democracia. Nós tínhamos duas revoluções em 2004 e 2014, duas revoluções que conseguiram parar o alastro da ditadura na Ucrânia. E por isso nós paramos essa ditadura não só na Ucrânia, mas também para todos os povos na nossa região que querem escolher o seu futuro sem serem oprimidos, sem serem forçados. E vosso povo, que daqui a nada vai celebrar o segundo aniversário da Revolução dos Escravos, que também vos libertou da ditadura, vocês sabem perfeitamente o que nós estamos a sentir. Vocês certamente sabem o que outros povos estão a sentir, principalmente na nossa região, que tendem a ter liberdade. Vocês sabem o que traz a morte e ditadura para a Ucrânia. E depois da Ucrânia, elas vão tentar fazer isto na Moldávia, na Geórgia, nos países bálticos, em outros países por os quais a Rússia consegue lavar as suas mãos. A Rússia é capaz de ser parada. Nós podemos parar a ditadura da Rússia, contudo, agora na Ucrânia. E eu agradeço ao vosso governo e a todos os portugueses por todo o apoio que têm feito para a Ucrânia, por todo o apoio das sanções contra a Rússia, o que é muito importante quando a União Europeia está para o sexto pacote, e eu espero pela vossa posição para que vocês defendem também o embargo do petróleo da Rússia na altura da União Europeia. E espero que vocês se juntem a outros países da União Europeia, como que o sistema bancário russo seja bloqueado. Não pode haver um único porto, um único banco que funciona na Europa pela Rússia, para que eles não se escondem por outras bandeiras, como que eles não se escondem. E eu agradeço por todo o apoio que vocês têm feito pelos ucranianos, por toda a ajuda humanitária. Eu sei que os nossos povos se compreendem, que eles se conhecem muito bem. E obrigada por tudo que vocês desenvolvem as vossas possibilidades para defender independência, segurança, soberania, e como que vocês conseguem transmitir essa mensagem para todos os países e também os países falantes em português, como a África, por essa guerra que está a Rússia a desenvolver contra a Ucrânia. Eu peço-vos, lutem com propaganda russa, com influência nesses países que estão próximos a vocês. E eu acredito que o povo português e também que os políticos portugueses apoiem o nosso país para ser junto convosco na União Europeia. Sejamos livres e que conseguimos apoiar os livres, porque os civilizados devem apoiar os civilizados.
E eu acredito que vocês não vão nos apoiar, porque a Ucrânia já vai a caminho da União Europeia, como que essa procedura seja o mais rápida. Esperemos como que em breve nós conseguimos ter o estatuto de candidato do membro da União Europeia. E quando essa questão vai ser revista, eu peço-vos mais uma vez, por favor, apoiem-nos nesse caminho. Vocês estão no caminho mais oeste e nós estamos na parte mais oeste, contudo, nós estamos na parte leste, contudo, as nossas visões são iguais e nós sabemos que regras devem existir na Europa de uma ponta à outra, como que as regras, os direitos e os valores devem ser iguais sem qualquer ditadura, de forma como que toda pessoa tenha o seu tempo para a felicidade e para a saudade. Obrigado. Portugal, obrigada. Glória à Ucrânia. Muito obrigado. Senhor Presidente da República Portuguesa, Senhor Presidente da República da Ucrânia, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Senhora Embaixadora da Ucrânia em Portugal, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Portugal condenou desde o primeiro momento, com firme determinação, a agressão militar da Federação Russa contra a Ucrânia. Menos de 3 horas após o seu início, na noite de 23 para 24 de fevereiro, o governo português reprovou-a publicamente. No dia 24, todos os órgãos políticos de soberania, o Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo, condenavam em uníssono o agressor e exprimiam solidariedade e apoio ao agredido. Fizeram-no então e têm-no reiteradamente feito, sem qualquer hesitação nem ambiguidade. Para Portugal, o agressor é a Federação Russa e o agredido é a Ucrânia. O ato de agressão é uma guerra ilegal, não provocada e injustificada, que põe em causa a independência, a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, violando flagrantemente o direito internacional. O agredido tem o direito de se defender e deve ser apoiado nessa legítima defesa. A guerra da Rússia contra a Ucrânia coloca em questão a arquitetura de segurança europeia, constitui a mais grave situação de segurança vivida desde o fim da Segunda Guerra Mundial e representa uma ameaça ao conjunto dos países da Europa e do Atlântico Norte. Estes países têm o direito de reforçar a sua própria capacidade de dissuasão e defesa e têm o dever moral e político de ajudar a Ucrânia. Defendendo-se a si própria, a Ucrânia defende-nos a todos os que defendemos os valores da liberdade e da democracia e queremos uma ordem internacional baseada em regras e uma paz
assente na Carta das Nações Unidas, em que os diferendos e os conflitos são tratados e resolvidos por via diplomática e judicial e não através da chantagem e da agressão. Portugal não se limitou à condenação do agressor e à solidariedade com o agredido. Fez corresponder os atos às palavras. No mesmíssimo dia 24 de fevereiro, o nosso Conselho Superior de Defesa Nacional aprovou, sob proposta do Governo e concordância do Comandante Supremo das Forças Armadas, as medidas indispensáveis para reforçar a nossa participação militar na defesa europeia e atlântica. E os nossos embaixadores da União Europeia e na NATO transmitiram imediatamente a posição nacional de empenhamento nas medidas de sancionamento da Rússia e proteção da Ucrânia. Ao mesmo tempo, o Primeiro-Ministro declarava que Portugal acolheria todos os cidadãos ucranianos em necessidade de proteção humanitária sem qualquer restrição. Subsequentemente, o Conselho de Ministros implementaria um mecanismo excepcional de regularização imediata da situação de qualquer pessoa oriunda da Ucrânia, de modo a garantir-lhe o acesso pronto à proteção civil, social e sanitária e a facilitar-lhe o emprego e a integração. Apoiamos imediatamente a condenação expressa pelas Nações Unidas à agressão russa e estivemos no primeiro grupo de países a solicitar ao Tribunal Penal Internacional a investigação sobre os crimes de guerra cometidos. Cooperamos no isolamento internacional do regime de Putin e advogamos e continuamos a advogar sanções duras contra os responsáveis pela agressão e os setores económicos, incluindo banca e energia, que financiam a agressão. Enviamos e continuaremos a enviar bilateralmente apoio militar, humanitário e material à Ucrânia e participamos ativamente no esforço da União Europeia, mobilizando o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz para providenciar à Ucrânia os meios de defesa. Reforçamos a nossa participação no robustecimento da defesa europeia, designadamente no quadro da Aliança Atlântica. Na resposta portuguesa à agressão russa contra a Ucrânia, pesou certamente o relacionamento estreito que existe entre os dois países. O laço mais forte é constituído pelas pessoas, pela comunidade ucraniana estabelecida em Portugal, na ordem das dezenas de milhares de pessoas bem integradas, que em muito contribuem para a nossa economia e em cujos filhos se encontram alguns dos melhores alunos das escolas portuguesas e pelas famílias luso-ucranianas que, entretanto, se foram formando e residem quer num, quer no outro país. Mas se o bom relacionamento bilateral povo a povo e Estado a Estado explica parcialmente a prontidão e a clareza da reação portuguesa à agressão de que a Ucrânia é vítima, ela não explica tudo, nem o mais importante. Portugal é um país médio à escala europeia, pequeno à escala mundial. Não é uma potência demográfica, económica ou militar, mas é uma nação com história, com um posicionamento geopolítico há muito consolidado e com uma política externa que não varia com o governo no momento, porque exprime interesses nacionais duradouros. Ora, a chave da nossa política externa é o respeito pelo direito internacional, a vinculação à Carta das Nações Unidas, a valorização da paz e da segurança e o amor à liberdade. E é por isso que estamos sem hesitações nem ambiguidades pela Ucrânia, em cujo território se trava hoje a luta pela liberdade, a independência e a paz na Europa. Senhor Presidente Volodymyr Zelensky, é uma honra para o Parlamento Português recebê-lo solenemente e ouvir as suas palavras. A participação do Presidente e do Primeiro-Ministro de Portugal nesta sessão solene mostra bem a unidade nacional em torno do apoio à Ucrânia, um apoio que junta os órgãos de soberania e que é partilhado por partidos políticos do Governo e da oposição. Indignados com as atrocidades que estão a ser cometidas e que Vossa Excelência acabou de relatar, exemplificando, choramos os mortos civis e militares que têm sucumbido à barbárie
e ao horror da guerra iniciada pelo regime de Putin. Deploramos a destruição sistemática e intencional de cidades, infraestruturas, habitações. Saudamos e admiramos o esforço heroico do exército e da sociedade ucraniana na defesa da sua pátria, incluindo no Donbass, e apresentamos as mais sentidas condolências por tantas vidas inocentes já perdidas. Sabe Vossa Excelência, Sr. Presidente da Ucrânia, que enquanto estando membro da União Europeia e da NATO, Portugal se bate sempre pela preservação da unidade, essencial para a eficácia das nossas decisões, e que nunca obstaculiza, antes favorece, os processos de decisão em curso que vão no sentido de apoiar cada vez mais o seu país. Prezamos as aspirações europeias da Ucrânia e temos defendido não só o reforço da cooperação no quadro do acordo de associação já existente, como também o exame pronto e atento por parte das instituições europeias do pedido de candidatura apresentado pela Ucrânia. Permita-me, entretanto, o Presidente Zelensky, que individualiza a dimensão da solidariedade e apoio humanitário, a que cala mais fundo na tradição humanista do povo português. No momento em que falo, já mais de 31 mil ucranianos em busca de proteção humanitária foram acolhidos em Portugal e 2.500 das vossas crianças frequentam as nossas escolas. Este acolhimento mobiliza todos os portugueses, Governo e Administração Central, regiões autónomas e municípios, organizações não governamentais, as várias confissões religiosas, as escolas, as empresas, os sindicatos e, sobretudo, as pessoas comuns. As portuguesas e os portugueses estão empenhados nesta vasta cadeia de solidariedade e o tratamento que dedicam aos ucranianos em necessidade de auxílio é aquele característico da nossa maneira de ser. Tratam-nos como iguais, como irmãos da mesma humanidade. Um pouco por todo o país, milhares e milhares de voluntários têm vindo a providenciar transporte, alojamento, emprego e integração em estreita colaboração com a Embaixada da Ucrânia em Portugal, com as associações representativas da comunidade ucraniana e com os seus compatriotas já aqui estabelecidos. A senhora Embaixadora e vários representantes da comunidade dão-nos, aliás, o gosto de assistir a esta sessão e a todos desejo saudar. Senhor Presidente da República da Ucrânia, ouvimos com toda a atenção e de espírito aberto as suas palavras e, em particular, os seus apelos. No ordenamento constitucional português, é ao Governo que compete conduzir a política externa e basta notar o nível de representação do Governo nesta sessão, liderada pelo Primeiro-Ministro, para se compreender que as propostas e pedidos de Vossa Excelência, Sr. Presidente da Ucrânia, serão bem examinados. Na sua função de fiscalização, as senhoras e os senhores deputados acompanharão também de perto as decisões do Governo. Mas posso, desde já, assegurar-lhe, Presidente Zelensky, que conta com Portugal. Conta com a nossa defesa intransigente das leis que regulam as relações internacionais e do direito à independência e soberania nacional. Conta com o nosso empenhamento, designadamente no quadro da União Europeia e da NATO, na defesa da liberdade em todos os territórios da Europa, no sancionamento cada vez mais intenso do agressor e no apoio necessário ao agredido na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Conta com a solidariedade e a ação efetiva do povo e das autoridades portuguesas, nomeadamente no campo humanitário e no acolhimento e integração das famílias de migrantes e refugiados. E conta com todo o nosso apoio aos seus esforços, Sr. Presidente Zelensky, para encontrar os caminhos de uma paz baseada na recusa da agressão e na solução política negociada para os diferendos. Como Vossa Excelência, Presidente Zelensky, bem sabe, Portugal é justo título considerado como um dos países mais pacíficos do mundo.
É o nosso modo humanista de conceber as relações entre os povos e as nações. Nós apreciamos as viagens, o comércio, a comunicação, a cooperação e as descobertas que vamos fazendo das culturas uns dos outros. Temos muito orgulho em dispormos desde 2019, numa praça de Lisboa, do busto do vosso poeta nacional, Taras Shevchenko. E recordamos com emoção o encontro nos anos da Grande Guerra, no norte de Portugal, entre Sónia Delaunay, nascida Sara Stern em Gradzisk, na Ucrânia, e então em fuga da guerra, e o nosso pintor Amadeu Sousa Cardoso, o encontro de duas figuras maiores da Revolução Modernista na arte europeia. Mas não somos ingênuos. Para voltarmos à paz, que permite e estimula o desenvolvimento dos laços culturais, precisamos de ganhar a paz. E para ganhar a paz, precisamos de fazer frente à agressão e de forçar o agressor a parar a agressão, envolvendo-se num processo negocial sério, conducente à paz. Nesse ponto estamos. Por isso, em nome do Parlamento português e na presença concordante do Presidente da República e do Primeiro-Ministro de Portugal, me permito dirigir-me a Vossa Excelência, Senhor Presidente da Ucrânia, para lhe dizer que a luta do seu país pela liberdade é a luta da Europa toda pela liberdade. E é essa luta pela liberdade o Portugal democrático nunca falhou, não falta e não faltará. Muito obrigado, Sr. Presidente da Ucrânia. Vão ser entoados agora os hinos nacionais da Ucrânia e de Portugal.
Recordando que temos uma sessão ordinária de seguida, que julgo podemos começar às 18 horas, declaro encerrada esta sessão solene e agradeço muito, em nome de todo o Parlamento, a presença do Sr. Presidente da República, assim como do Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo. Até já, muito obrigado a todos.